Oi, Olá, bom tá dando dia, tudo bem? Boa tudo jóia? noite, Tá né? dando pra me ouvir direitinho? Tá dando sim. Ah, então tá bom. Vou esperar o pessoal chegar. Vamos lá, pessoal, vamos convidando os amigos aí. Vamos Tem pessoal convidando. assistindo a gente aqui. Luiz Henrique, Diego, boa noite. Boa noite. A gente vai clicando no coraçãozinho para o Instagram perceber que é um assunto relevante e entregar para mais pessoas. Sim. Aí, o pessoal tá entrando. Boa noite. Fala, Castelar, beleza? Boa noite, pessoal. Vão convidando os amigos de vocês, deixando suas perguntas também. A Isabela sempre acompanha a gente. Oi, Isabela. Prefere esperar mais um pouquinho, Emerson, antes da gente começar? O que você À sua acha? disposição. Esperar mais um minutinho. O Diego Castelar falando aqui, abração para essa turma top do Internacional Unis. Parabéns, Diego, Alexandre e equipe. Obrigada, Diego. A Isabela disse oi. Até hoje tem a nossa foto aqui, ó, que a gente tirou lá naquele negócio lá da calorada esqueci, dos alunos, da recepção dos calouros. Ah, acho que a gente tem alguém do México aqui na nossa live. Você que Saludos! fala espanhol, Emerson? Ah, Hola a todos y sean muy bienvenidos a nuestra live. Hoy estamos con nuestra presentadora, Bruna Pala. isso aí. Vamos começar então, Emerson? O que você acha? Vamos? Beleza. Então, pessoal, nessa live hoje a gente vai falar sobre mobilidade virtual, né? Por conta da pandemia, as atividades presenciais tiveram uma pausa. E como muita gente tem dúvida, talvez não sabe nem que tem essa mobilidade virtual, hoje a gente vai esclarecer algumas coisas. Beleza? O meu som tá ok mesmo, Emerson? Acho que eu tô me ouvindo. Mas tá É, certinho? tá com leve eco, acho que é o barulho do som na parede. Aí às vezes ele Ah, tá. bate. Pera aí. É, Mas tá dando pra me ouvir? Como que tá? perfeito. Tá, beleza então. Gente, então aí a gente abriu uma caixinha de perguntas para vocês no Instagram. A gente recebeu algumas dúvidas e a gente vai tirar elas aqui agora, tá? Já se vocês tiverem alguma dúvida durante a live, podem mandar que a gente responde. Certinho? Então, Emerson, para a gente começar, né? O que é mobilidade virtual? Certo. A mobilidade virtual, ela é uma ação que tem ganhado muito espaço no meio das universidades. E o UNES oferta essa oportunidade de mobilidade acadêmica para os alunos estrangeiros e as universidades oferecem essa mobilidade também para os nossos alunos. E esse é o foco da live de hoje. Qual que é a situação, né? Talvez muitos já tenham ouvido falar de mobilidade presencial, e com a mobilidade virtual, é basicamente a mesma coisa, com os mesmos benefícios, também com a situação de você estar em uma cultura completamente diferente, de interagir com alunos de outra cultura, e você tem a possibilidade de fazer isso tudo direto da sua casa, né? Então, estudar no exterior de casa. Essa é uma excelente oportunidade para você que acabou de chegar de um intercâmbio e quer continuar praticando, às vezes, o inglês e o espanhol. Isso é uma oportunidade de talvez você testar, né, o seu idioma antes de fazer uma mobilidade presencial e aproveitar muito mais ela com essa oportunidade online. Então, qual que é a ideia da criação da mobilidade virtual? A ideia foi
permitir aos alunos realizarem disciplinas digitais que já ocorrem na graduação através de outras universidades. Então, por exemplo, se você é do curso de marketing, você tem uma disciplina relacionada a isso, as universidades ofertam essas disciplinas e se, de acordo com a aprovação do coordenador, ela estiver ok, você pode realizar essa disciplina sua por uma outra universidade. Então, resumidamente é isso. É uma oportunidade de você cursar uma disciplina da sua grade curricular em uma outra universidade. Tudo isso dentro da sua casa. O José entrou aqui na nossa live. Boa noite, José. Fala, José. O pessoal que está entrando agora, boa noite. A gente está falando hoje sobre mobilidade virtual. Já a gente está tirando algumas dúvidas. E se vocês tiverem dúvidas durante a live, podem mandar. Tá joia? E agora a gente tem uma outra pergunta aqui. Se todos os cursos podem fazer essa live? Essa mobilidade virtual. Certo, Bruno. Essa é uma pergunta bem legal, né? Sim, qualquer curso pode fazer, desde que essa disciplina esteja na sua grade curricular e o coordenador aprove. Qual que é a certa limitação, né? Por exemplo, os cursos de saúde têm muitas práticas, então é natural que eles tenham uma quantidade reduzida de disciplinas em relação a outros cursos por ser online. Então, desde que esteja na sua grade curricular, seu coordenador de curso aprove, tá ok. Acho que voltou. A conexão falhou um pouquinho. Joia. Tem alguém que está assistindo a nossa live que vocês podem falar pra gente? Algum de vocês já fez a mobilidade presencial? Já fizeram? Fala pra gente onde vocês já visitaram, pra onde vocês foram. Fala, Carlos. Carlos foi pra Índia. Tá trabalhando aí com a gente. Abração, Carlos. Ele tá na equipe de TI. A galera braba lá da Índia. Os caras lá é brabo. Legal. E agora, quais universidades, né, você pode fazer essa mobilidade? Certo. A mobilidade acadêmica virtual no modelo outgoing, a gente tem uma pequena diferença que é o calendário acadêmico. O calendário acadêmico deles é um pouco diferente do nosso, então a chamada ela vai sair individualmente. Então, por exemplo, a UCA ela disponibilizou algumas vagas. Então, é a mobilidade acadêmica virtual daquela universidade. E ela tem prazos diferentes da UNAI, por exemplo. Então, cada universidade ela tem o seu calendário, certo? Então, existem principalmente as ibero-americanas, né? Que são as universidades que estão aqui na América Latina e tudo mais. E tem também as universidades que estão localizadas em países que não são hispanohablantes, como, por exemplo, no semestre passado, a gente teve Índia e diversos outros países que falam o inglês, certo? Certo. Uhum. E, então, por exemplo, já que as universidades são muito específicas, o que você recomenda para as pessoas? Primeiro, selecionar quais países ou quais universidades elas têm interesse e ir filtrando? Sim, o que eu indico é ficar de olho nos prazos, ficar de olho no nosso Instagram aqui, no YouTube, no site, porque é muito comum deixar as coisas para a última hora. E essas coisas levam tempo. Então chega no último dia, a pessoa se interessa, aí tem que conseguir a assinatura do coordenador. Aí até entender como que é o processo, até pegar as disciplinas, pegar a assinatura do coordenador, isso pode levar um tempo. Então, ficar sempre ligado, ativar as notificações aqui do Unis Internacional, né? E seguir a gente no Instagram, no site. O site, ele é o nosso cartão de visitas, né? Tudo é postado lá, mas o Instagram é bem mais rápido, né? A gente está aqui, a gente acessa, tudo tranquilo. Então, a minha indicação, primeiro, é ficar ligado nas nossas redes sociais. E a segunda coisa é falar com o coordenador, né? Ninguém melhor para falar do curso do que o próprio coordenador. Sim, exatamente. Entrou mais gente aqui. Boa noite, pessoal. Hoje a gente está falando de mobilidade virtual.
vocês tiverem alguma dúvida, é só comentar aqui que a gente vai respondendo. Outra pergunta que a gente teve na caixinha de perguntas foi para a mobilidade virtual, a regra de não poder estar no primeiro e último semestre continua valendo? Ela continuam valendo as mesmas condições da mobilidade acadêmica presencial. Pelo seguinte motivo também. Você não pode participar no primeiro semestre. Ai, meu negócio está caindo aqui. Você não pode participar no primeiro semestre porque você não tem disciplinas para ter até uma referência. E a segunda coisa, algumas universidades, como por exemplo a Finisterrae, ela pede que você tenha cumprido pelo menos 50% do curso. Então esse é um requisito de algumas universidades, que você seja veterano, eles não querem o pessoal dos anos iniciais. E no último período, por quê? Pode ser que as disciplinas não batam. Você precisa fazer 4 disciplinas e valide pelo menos 2. Então imagine, no último período você tem 5 disciplinas para cumprir. Você faz 4, valida 2, vai sobrar 3. Aí você ainda vai ter que ficar 6 meses, esperar a oferta. Então, esse é um dos motivos. E consta no edital, então não é o ideal a ser feito. Né? Entendi. A gente teve um comentário aqui da Colômbia, tem gente assistindo a gente da Colômbia. Gostou muito do Unis, top demais. Olá, um cordial saludo de Unis. Muitas graças. Tem que gastar o cursinho, né? Tem que gastar. Tem que gastar o cursinho. Agora aqui, a mobilidade online no currículo tem o mesmo peso da presencial? Se o coordenador assinar e validar essa disciplina, com certeza. Então, realmente, sempre estar bem próximo do coordenador, né? Tá bem ciente dos requisitos de cada universidade. São coisas bem específicas, né? Sim. O que acontece em cada disciplina é uma coisa chamada de ementa, né? Então, é muito importante a ementa. Por quê? Porque a ementa, ela tá tudo aquilo que vai... Nossa... Vai estar dentro da disciplina. É vídeo ao vivo. Vídeo ao vivo. Tudo aquilo que vai estar dentro da disciplina tá na ementa. Se o coordenador validar aquilo, ele falar tá ok, então, tranquilo, sem problemas. Quem vai avaliar isso é o coordenador. A equipe do RI é um intermediador, né? A gente é um túnel, a gente faz esse acesso ao aluno com a universidade, faz esse contato, mas a questão acadêmica é com o coordenador. Certo. Tá chegando mais gente nova aqui também. A gente está falando de mobilidade virtual hoje, pessoal. Podem mandar suas perguntas aí pra gente. E uma outra pergunta, essa também eu tô bem curiosa. Como conciliar o fuso horário? Certo. Você deve fazer a disciplina de um lugar lá no Chile, talvez no México. Como você vai conciliar isso? Bom, essa questão de horário é bem interessante por conta do seguinte. Algumas universidades, elas não gravam as aulas, certo? Isso se dá por motivos internos das universidades, né? Elas só pedem as interações. E, infelizmente, caso o horário não der para você conciliar, não vai ter como, nesses casos. Algumas outras disponibilizam a gravação das aulas. Em outros casos, você pode acordar pela madrugada. Então, não tem outro jeito. Em algumas universidades, em alguns países, a diferença de fuso horário são 3, 4 horas, como por exemplo o México. Então, tranquilo, é possível realizar uma mobilidade e não ter grandes diferenças de fuso. Mas em um país como, por exemplo, a Índia, são 8 horas e meia de diferença. E são 8 horas e meia de diferença. Então, 6 horas da tarde aqui são 2h30 da manhã lá. Então, realmente não tem como conciliar em alguns casos. Então, vale sempre olhar a diferença de fuso horário antes de realizar a postulação. Porque imagina, você vai lá, gasta o processo todo, fala com o coordenador e tudo mais, e depois você vê a questão do horário. Então, o horário, a dica é olhar o horário primeiro.
Mas, por exemplo, você falou isso de algumas universidades terem as aulas gravadas e outras não. Quando o aluno vai se inscrever para mobilidade para determinada universidade, ele consegue saber isso ou só depois? Consegue, ele consegue. É só Consegue? ele perguntar pra gente, né? Algumas já informam os horários antes, porque são muitas Ah, sim. disciplinas. Então, qual horário de tal disciplina? Por conta do seguinte, é muito. Aqui no Brasil, o nosso nicho, né, é o aluno trabalhar e estudar. Então, trabalho durante o dia e estudo durante a noite. Mas em alguns países é muito comum os alunos estudarem em período integral e também terem cursos à noite. Então, pode ser que a sua disciplina seja num período da manhã, seja num período da tarde ou num período da noite. Então, é muito É, específico. sim, é verdade. Vamos ver mais alguma. Aqui em 2021, somente a mobilidade virtual vai estar disponível no Grupo Unis? Certo, essa é uma pergunta muito interessante e eu recebo ela direto. Recebo muito essa Sim. pergunta. É, Inclusive, já posso emendar em outro que é o tema parecido? Tá, a gente tem uma aqui, já se sabe para quais países estará aberta a mobilidade acadêmica para o ano que vem? certo. Essas duas e uma. Sim, o que acontece, né? O processo. Primeiro, o fundamental, o que é colocado como critério é a saúde dos alunos, tanto os nossos quanto os alunos das universidades de destino. Então, esse é o fundamental. Se o aluno tiver de acordo com a mobilidade e a universidade também, não há problema algum. Mas o que acontece? Como essa oferta vem dos parceiros para a gente, então, em alguns momentos, a gente não tem o critério de escolha. A gente não tem, Uhum. assim, você pode ir, você não pode ir, por conta de ser uma Essa condição decisão sanitária. final, né? Sim. Uhum. Isso, por ser uma condição sanitária. Por ser uma condição sanitária muito crítica e que pode colocar a saúde do aluno, do nosso aluno e também do aluno do exterior em risco, a gente não. A universidade fala assim: olha só, a mobilidade presencial não vai acontecer. A gente aceita a decisão, concorda, informa o aluno, infelizmente não vai acontecer. Na maioria dos casos, a universidade oferta a virtual. Certo. Então, tem essa ponte. Essa questão aí também da mobilidade a ser ofertada, a gente está com vários convênios novos aí, inclusive, Sim. inclusive a gente já conseguiu colher vários frutos interessantes deles. E, inclusive, a gente participou, né, Bruno, de um workshop bem Foi. legal com o Japão. E nós continuamos com novos parceiros e cultivando aqueles que nós já tivemos. Então, a nossa tendência, a nossa intenção é continuar com os parceiros que nós já tínhamos e ampliar cada vez mais com essa oferta. Então, países desde dos ibéricos até, talvez, quem sabe, se isso for uma oferta deles, agora Japão e Rússia. Por que não? Nós temos parceria, nós temos contato. Então, se for ofertado, com certeza nós teremos mais países. Quem quiser saber que países nós temos convênios, basta acessar nosso site internacional.unis.edu.br/convênios. Tá tudo organizadinho lá. A gente organizou lá, né, Bruna? A Bruna Sim, deu, exatamente. deu uma melhorada lá, colocou ainda o site dos países. Isso mesmo, gente. Tem lá o site Sim, tudo das universidades, picadinho. tudo explicadinho. Aí tem os cursos, tem a localização e tudo mais. Então, esses são os convênios que a gente tem em parceria. É só acessar lá nosso site. Exatamente. Entrou mais um pessoal novo aqui também. Boa noite. Hoje a gente está falando de mobilidade virtual. A gente está tirando algumas dúvidas aqui que a gente recebeu no Instagram. E se vocês tiverem também algum comentário, alguma dúvida também, podem mandar aqui que a gente responde. E esse curso que o Emerson mencionou com o Japão, teve alunos japoneses, né, chineses, uma da Romênia, onde a gente realmente interagia com eles. Foi uma coisa de negócios, né? Sim. Boa noite, Carol. Tudo bem?
Boa noite, Boa pessoal. noite. Deixem suas perguntas aqui nos comentários, cliquem no coraçãozinho, chamem os Sim. amigos, tá bom? Vamos interagir nessa live. E igual você mencionou, Bruna, é interessante é que quem às vezes está um pouco pensando, nossa, fazer uma mobilidade virtual, 6 meses e tudo mais, a gente está oportunizando vários workshops, né? Como esse foi o caso. Sim. E a gente tem a pretensão de continuar com vários workshops também. E essa é uma oportunidade de você fazer um workshop ou até mesmo um curso rápido, online, praticando o seu inglês, aprendendo uma coisa nova e Gratuito gratuito, e com né? certificado. Sim. Isso, e com certificado. E isso é muito importante para o aluno Unis, né? A gente consegue perceber muito valor agregado. Por quê? Porque a gente é aluno Unis e, nossa, olha que oportunidade que a gente está tendo, né? A gente até fez esse curso, né, Bruno? E foi uma oportunidade incrível. Foi muito legal. Foi muito legal. Eu me senti muito acolhido com o pessoal, sabe? Eu senti que eu realmente fiz amigos no curso. E tudo online, tudo por e-mail. Amizade por e-mail. Então, Sim, é é um. muito legal isso. Foi muito legal. E a gente tem uma aqui também, lembrando que são processos bem específicos, né, de faculdade para faculdade, mas de modo geral, você consegue falar assim dos documentos, sabe, dos requisitos? Certo. Os requisitos gerais são, primeira coisa, o que a gente chama de application form, ok? É onde o aluno informa o nome, o CPF, aqueles dados básicos, e mais algumas informações que a universidade pede. E depois, a validação das disciplinas. Basicamente, esses dois. O application forms, ele mesmo preenche, né? Falando que ele se responsabiliza em realizar mobilidade e tudo mais. E essa questão da validação de disciplinas, isso é com o coordenador. Então, basicamente, são dois documentos. É até rápido de se preencher, porque não tem todo o trâmite de visto e passaporte e tudo mais. E questão de prova de proficiência, como que tá sendo? Certo. Os países hispanohablantes, eles não pedem para brasileiros, né? Eles entendem que a gente tem um nível aceitável e compreensível que a gente consiga acompanhar. Mas os países que não são hispanohablantes, né? Como a gente tem, por exemplo, a Rennes, Na França, né? Satyabama, isso, a Rennes na França. Uhum. E é bem interessante até que muitas universidades, mesmo que elas não tenham inglês como idioma nativo, elas ensinam em inglês. E isso é muito importante, isso é bem legal. Eles pedem, geralmente, IELTS, TOEFL, Cambridge, e, recentemente, a gente até ficou intrigado, né? Eles aceitam até Duolingo. Então, até certificado do Sim, Duolingo, eles aceitam. Então, se você sabe um idioma, né, é importante essa busca na certificação. Inclusive, vale vocês darem uma olhada nos posts aqui do Internacional Unis, referentes à certificação, um post bem legal que a Bruna fez lá, sobre sim. IELTS, TOEFL e tudo mais. São os Inclusive, testes de porque tiveram proficiência. algumas mudanças, né, no TOEFL. Mais gente entrou aqui. Oi, Débora, Derek, Guilherme, boa noite. A gente está falando de mobilidade virtual. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar. E o pessoal que está assistindo a gente também, aproveite para mandar o curso que vocês fazem. Se vocês já fizeram alguma mobilidade presencial, podem ir mandando aí para a gente. Vamos ver mais perguntas. Olha, eu acho que da nossa caixinha foram todos. A gente até falou um pouquinho mais, né, do curso do Japão. Tudo. E lembrando que essa live vai virar um podcast, né? A gente vai salvar ela. Mas se quiserem assistir depois, também vai estar disponível lá no Spotify. A gente lançou o vídeo do layover hoje, né? Já vamos divulgar tudo. Lá no YouTube também tem o vídeo do layover.
O que mais, Emerson? Que a gente divulga. Inclusive, o vídeo do layover tá bem legal. A Bruna falou a mesma frase que eu falei no começo do vídeo, né? A Bruna falou assim, eu vou gastar um pouquinho no inglês aqui agora, né? Foi bem legal. A gente teve uma pergunta. Vamos ver. Caroline, boa noite. Gostaria de saber se ex-aluno Unis consegue se inscrever para a Bolsa Masters. Formei em nutrição e fui para mobilidade em Portugal em 2017. Bom, muito obrigado pela sua pergunta. Bem legal saber que você estudou no Unis e formou em 2017. O que vale ressaltar, né? Muitas dessas bolsas, elas não são critérios nossos, elas são critérios das universidades que eles enviam para a gente. Então, algumas delas, sim, pedem esse critério de ser aluno Unis, certo? Algumas outras, como, por exemplo, teve uma para PhD lá na Dinamarca, 3 meses atrás, certo? Que precisava ser ex-aluno Unis, que foi para engenharia física e matemática. Então foi uma bolsa de PhD, só que precisava estar formado. A gente teve até gente interessada, mas eles estavam no último período. Então, fique de olho nas nossas redes sociais para saber das bolsas e se atente aos editais. Inclusive, teve uma do Reino Unido, do governo do Reino Unido, a Chevening, a gente postou ela aqui, que é uma bolsa externa, mas os nossos alunos podem participar de outras instituições também, e essa é uma bolsa que abre todo ano, e assim, é um ano de bolsa integral para qualquer área do Reino Unido, né, para um mestrado, então é bem interessante você ficar atento a essas coisas, porque tem muita oferta boa de bolsa por aí. Sim, com certeza. Se você tiver paciência de pesquisar e paciência de preencher os documentos, tem muita. O Santander, até www.becas-santander.com, tem várias bolsas lá. Inclusive, eles têm uma parceria com a gente, né? A Bruna direto posta várias bolsas interessantes, né? Bolsas externas, que também inclusive, são válidas. Tem uma aberta. Vocês podem conferir aqui no nosso feed, com a Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. E é gratuito com certificado, só que tem essa questão, você passar por um processo seletivo, né, e ver se vai ser aceito, se não vai. Mas depois é muito bem explicado, né? A gente manda tudo, e se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem algum link, a gente sempre manda as coisas na DM para vocês podem chamar a gente. Por nada, Carolina. Se vocês tiverem mais alguma dúvida. E qual universidade que você foi para Portugal? Ela disse que fez intercâmbio, cursou nutrição. Eu entrei no Unis esse ano, então ainda não fiz mobilidade, tive 1 mês de aula. Você já fez, Emerson, alguma mobilidade? Sim, eu fiz para a Índia, né, na época, na área de engenharia mecânica, e foi muito bom. Foi muito bom, eu amei, super recomendo. O destino favorito é Portugal, né? Esse é o destino favorito dos alunos. Mas o que acontece também é a questão da disposição das bolsas, que é até importante ressaltar, né? Sim. Algumas ofertam a bolsa de estudos integral, né? Você não precisa pagar nada na universidade lá. Outras você tem que pagar. Outras oferecem a bolsa de estudos e alojamento. Outras oferecem bolsa de estudos e alimentação no refeitório. E no caso para a Índia, eu consegui a bolsa de estudos, alojamento e alimentação. Então, acabou que a passagem pesou um pouco, mas lá eu não gastei basicamente nada. Só alguns gastos pessoais mesmo. Como eu tinha que estudar muito, aí eu nem saía do alojamento. Então, É bom que economizou. Você ia gastar saindo, você ficou estudando. Aqui a Carol falou, melhor época da minha graduação, tive alojamento e estudo. Como foi alojamento e estudo, eu imagino que tenha sido para Santarém. Santarém é onde eles geralmente ofertam alojamento e estudo,
certo? Nutrição, o pessoal da fisioterapia vai muito para lá. Inclusive, um lugar bem, bem receptivo, né, e que tem alojamento é o México, né? Lá no México, com a Melissa lá, Santarém. Santarém. Eles oferecem também o estudo e alojamento. Eu comecei a faculdade esse ano, eu terminei o segundo período, agora não deu tempo de fazer mobilidade, mas a virtual já é uma opção. Se você também entrou na faculdade no começo do ano, igual eu, não teve a opção de fazer mobilidade presencial, essa é uma oportunidade já para ir começando, né? Então, as dúvidas que a gente tinha aqui foram todas respondidas. Vocês têm alguma dúvida, pessoal que entrou agora? Vamos ver. Olha, Emerson, acho que tá bom. O que você acha? Bom, eu acredito que a gente finalizou bem o assunto, né? A gente até entrou em outros tópicos também, né? Falando um pouquinho da presencial, né? Que agora ela é apenas uma expectativa, mas ela pode se tornar uma realidade dependendo das condições sanitárias que a gente for encontrar, né? Então, as dicas de sempre, né? Aproveitar essa oportunidade de agora para ter interações online, workshop, pegar alguma disciplina para fazer online, para talvez aproveitar melhor, né? Porque às vezes quando a gente vai, a gente fica tão preso no idioma e acaba que não aproveita tanto, né? Exatamente. Então essa é uma boa oportunidade de se preparar melhor, estudar um idioma, que mesmo que sejam países hispanohablantes, tem uma diferença entre português e espanhol. Então, por que não amadurecer um pouco o espanhol antes de realizar uma mobilidade? Isso pode potencializar muito o seu idioma, né? Porque quando você vai, você já sabe, você só pratica, você não tem que se preocupar tanto em aprender o idioma, isso vira uma coisa muito mais agradável, né? Você não tem o estresse de eu tenho que aprender, eu tenho que aprender, eu tenho que aprender. Exatamente. Muito bom, então lembrando, pessoal, a gente tem o Instagram, a gente sempre posta atualização lá de bolsa de estudos, de todas essas ofertas, né, que o Unis participa, porque a gente está tendo muito parceiro internacional também, e isso abre muitas portas para quem é aluno Unis. Essa live vai virar um podcast lá no Spotify, vocês podem colocar Papo Internacional, vai estar lá. No YouTube, a gente está sempre lançando os nossos vídeos, tem o nosso site, como o Emerson falou. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Uma coisa bem para tirar as dúvidas mesmo. E se vocês tiverem qualquer outra dúvida, pode falar, Emerson. Sim, e inclusive vale escutar o depoimento dos alunos que foram em mobilidade, né? A gente teve o evento do Setbacks, todo mundo tem uma história para contar, onde diversos alunos contaram as suas histórias. Foi uma coisa muito divertida. A gente tem aqui no YouTube e também a gente tem no podcast, né? Hola, soy Héctor de Paraguay. Yo hice intercambio en UNES en 2017 y quedé encantado. Gracias por todo, Brasil. Valeu, Héctor. Ficamos muito felizes em saber disso. Em direito, né? Bem, bem legal. Um abraço, né? Um abraço aqui do Brasil. Ficamos felizes. Já deixa o seu like aí no nosso vídeo. Olha que legal. Na nossa primeira live, a gente teve México, Colômbia e Paraguai. Legal. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai planejar mais, né, Emerson? Mais lives com uma certa frequência para tirar essas dúvidas recorrentes de vocês. Isso mesmo. E qualquer ideia, podem enviar pra gente, tá, gente? Não fiquem acanhados. Eu gostaria de uma live. Eu gostaria de uma live sobre tal assunto. Eu gostaria de um podcast sobre tal assunto. Envie pra gente as sugestões de vocês também. Elas vão ser muito bem-vindas.
porque a gente está fazendo isso para vocês, né? Então, nada melhor que vocês dizerem o que vocês querem. Perfeito. Então é isso. Lembrando que a gente sempre está à disposição. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Boa noite. Falou, pessoal.